Olá a todos, dando sequência na nossa revisão, nós vamos trabalhar o material que foi enviado a vocês. E a primeira questão, ela fala assim: um corpo sobre uma superfície horizontal desloca 70 metros por ação de uma força resultante horizontal de intensidade igual a 30 newton. Calcule o trabalho realizado pela força sobre o corpo. Então, olha só, o que ele está nos dando aqui? Ele está dizendo que o bloco ele desloca 70 metros. Então, entendemos aqui que o deslocamento é de 70 metros. Bem, esse objeto ele vai deslocar por ação de uma força. Essa força é de 30 newton. Então, estamos coletando os dados. O que ele nos pede nessa questão é o valor do trabalho que será realizado por ação dessa força. Bem, então nós sabemos que o trabalho é você pegar a força e multiplicar pelo deslocamento que essa força proporcionou ao corpo. Portanto, o trabalho aqui será força 30 vai multiplicar esse deslocamento que é 70. Bem, então, achar esse trabalho e multiplicar 30 vezes 70. Quando nós temos produtos de números terminados em zero, você pode multiplicar os números sem os zeros e depois só acrescentar no resultado. O que eu estou querendo dizer é que nesse produto você iria multiplicar simplesmente 3 vezes 7, isso dá 21. E aí acrescentamos um zero do 30, um zero do 30 e um zero do 70. O que nós achamos aqui foi trabalho, tá? Trabalho é energia, a unidade de energia é joule, tá certo? Então, a resposta para a nossa questão é de 2100 joule. Veja, a segunda questão, ela coloca assim pra gente: uma força, tá? Ele está nos dando aqui uma força de 40 newton realiza 3.600 joules de trabalho sobre determinado objeto. Determine o deslocamento do objeto considerando que este tenha o mesmo sentido da força. Bem, os dados da questão é a força que ele está nos dando. Temos uma força aqui de 40 newton. E essa força vai realizar um trabalho, tá? Tanto aqui, trabalho de 3.600 joule. E o que ele quer saber é qual o deslocamento efetuado pelo corpo nessa ação, tá? Bem, a equação é a mesma. Trabalho, força, que multiplica o deslocamento. Bem, o trabalho é um dado da questão, tá certo? Então, 3.600 é o valor do trabalho que está sendo empregado aqui. A força vale 40 newton e eu vou multiplicar pelo deslocamento, que é o que nós queremos achar. O 40 está multiplicando o D lá no segundo membro. Se eu jogar esse 40 para o primeiro membro, ele vai passar dividindo, né? Então, ele vem dividindo o 3.600. Então, tudo isso aqui vai ser atribuído ao nosso trabalho. Bem, nós sabemos que nós podemos cortar um zero de cima com um zero de baixo. Em função disso, o resultado para o nosso trabalho é fazermos essa divisão. 360 por 4, isso dá 90. Tá certo? Então, se a distância, a unidade aqui é metros. Tá certo? Então, esta é a resposta para a questão de número 2. Bom, pessoal, a questão de número 3, ele fala assim: uma força F produz uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado sobre um bloco de 8 kg. Determine o trabalho que essa força realiza sobre o bloco, tá? Então, veja lá, o que ele está nos dando aqui é a aceleração, esse é um dado da questão, e quando ele diz que esse bloco tem 8 kg, ele está se referindo à massa do corpo, isso é especificado.
Então, o que nós temos aqui? Nós temos a aceleração com que ele se desloca. Essa aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele está nos dando a massa também. Essa massa é de 8 kg. Então, são esses os dados que aparecem para a gente. O que ele pede para ser determinado aqui é o trabalho, tá? Então, ele quer que seja determinado o trabalho. Bem, nós sabemos que para se chegar ao trabalho, tá? Trabalho é força vezes o deslocamento. Ele nos dá esse deslocamento, tá? Ele diz que é no fim de 20 metros. Então, tem o deslocamento. O deslocamento é de 20 metros, tá certo? Bem, o que nós sabemos aqui é que através desses dois elementos aqui, massa e aceleração, eu posso achar a força. Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Eu estou falando isso porque nós vamos precisar dessa força. Sem a força, eu não consigo desenvolver esse cálculo, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui, tá? Que força, a força resultante é massa vezes aceleração. Então, essa força será igual a massa vale 8 kg e a aceleração vale 3. Então, ao fazer esse produto, eu estou determinando a força. 8 vezes 3 dá 24. Então, se eu estou achando força, é natural que eu coloque a unidade Newton aqui para a força, tá certo? Então, o que nós achamos aqui foi a força. Não foi isso que ele nos pediu na questão, mas sem a força eu não consigo achar. Porque trabalho é força vezes deslocamento, e essa força eu acabei de achar, 24. E o deslocamento que foi efetuado por ele foi de 20 metros. Portanto, esse trabalho será, se eu multiplicar 24 por 2, isso dá 48, tá? Isso dará 48. E aí nós acrescentamos o zero do 20, ou seja, esse trabalho é de 480 Joule. Esta é a resposta para a questão de número 3, tá certo? Questão 4. A questão de número 4 coloca para a gente: uma máquina gasta 0,5 minuto para realizar um trabalho de 1.800 joules sobre determinado objeto. Determine a potência dessa máquina, tá? Então, veja lá. Aqui, ele está nos dando um intervalo de tempo, tá? Esse intervalo de tempo é de meio minuto. Então, nós temos aqui um dado para essa questão. Um intervalo de tempo de meio minuto. Ok? Ele diz que o trabalho realizado aqui foi de 1.800 Joule. Eu gostaria que você lembrasse que quando nós falamos de Joule, Joule é a mesma coisa que, por exemplo, Joule é resultado de trabalho, tá? Então, nesse caso aqui, olha, no sistema internacional, Joule é dado por isso aqui, força vezes a distância, né? Que é a unidade de trabalho. Só que a força ela é dada em Newton e a distância é dada em metros. Então, nós sempre associamos a isso. Uma outra forma também para eu analisar esse Joule, tá? É em relação à potência, já que ele está falando de potência, que ele quer a potência da máquina. A potência ela é dada em watt. E esse watt, ele é Joule, ele é a mesma coisa que Joule por segundo. Ou seja, é o trabalho dividido pelo tempo. Então, sabendo disso, eu percebo que o meu tempo ele não vai poder ser trabalhado em minuto. Eu vou ter que trabalhar esse tempo em segundos. Então, nós vamos ter que fazer essa associação aqui. O que nós sabemos é que cada minuto vai haver 60 segundos.
Então, se cada minuto tem 60 segundos, meio minuto vai ter a metade, tá certo? Ou seja, 30 segundos. É com esse intervalo de tempo que eu vou ter que trabalhar, tá bom? Ele quer saber a potência, ele nos dá o trabalho. O trabalho que ele nos fornece aqui na questão, ele tem um valor de 1.800 joules. Então, isso aqui são os dados da questão. E aí nós jogamos na fórmula da potência, já que a potência que ele está querendo, lembra que potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Este trabalho é de 1.800 joules, vai dividir pelo tempo, que é meio minuto, só que você converteu para segundos, isso vai dar 30 segundos. Posso cortar um zero de baixo com um zero de cima, e aí eu concluo meu cálculo de que a potência vai ser igual, olha, 18 dividido para 3 dá 6, com um zero fica 60, tá certo? Unidade de potência, watt, né? O W aqui. Então, a resposta para a nossa questão é 60 watts. Vamos seguir. A questão de número 5 começa assim. Qual o trabalho que uma máquina de 200 watts realiza sobre determinado corpo em um intervalo de tempo de 40 segundos? Bem, ele está nos dando, ele pede logo qual o trabalho. Então, a pergunta está sobre o trabalho, é o que ele quer saber. Essa máquina é de 200 watts, ele não está dizendo o que é esse 200 watts, ele só diz uma máquina de 200 watts. Ora, se ao lado desse 200 aparecer o W de watt, então esse 200 só pode ser a potência. E aqui potência representamos pela letra P. Esse trabalho será realizado em um intervalo de tempo de 40 segundos. É o que ele diz aqui na questão. Então, se o tempo já está em segundos, eu não vou me preocupar em fazer conversão como fizemos na outra questão. Bem, ele quer o trabalho. Lembra que potência é trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, se eu passo esse intervalo de tempo para o primeiro membro, você bem sabe que ele irá passar multiplicando. Ou seja, o trabalho eu posso determinar direto simplesmente fazendo a potência vezes o intervalo de tempo. Olha como ficou fácil. Então, a potência você coletou lá, dá 200, o intervalo de tempo aqui é 40. Tá, números terminados em zero, não vou me preocupar com zero, lembra? Então, o que eu faço aqui? 2 vezes 4, isso dá 8. Acrescento os dois zeros do 200 e um zero do 40, e aí eu vejo que o meu trabalho é de 8.000 joule, tá certo? Joule, porque é energia, tá legal? Então, esta é a nossa resposta para a questão de número 5. Turma, questão 6. A questão 6 fala: uma esteira elétrica desloca caixas em 30 segundos. Olha o intervalo de tempo aí, de um extremo ao outro, aplicando em cada uma delas uma força de 60 newton. Considerando que o comprimento da esteira seja de 8 metros, gente, se é de um extremo em outro, então o deslocamento que vai ser feito por cada caixa vai ser, obviamente, o comprimento da esteira. Então, aqui eu entendo que esse 8 metros é o deslocamento. Ele quer saber o valor da potência. Então, vamos aos dados. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o intervalo de tempo, tá? Que ele fala na esteira. Esse intervalo de tempo é de 30 segundos, tá bom? A força que vai ser aplicada aqui para deslocar as caixas, nós vimos lá, é de 60 newton. 60 newton. E ele diz que o comprimento da esteira é 8 metros. Se a caixa vai deslocar de um extremo ao outro, então ela vai deslocar exatamente o comprimento da esteira, que equivale 8 metros. Tá certinho? E aí ele quer que seja determinado a potência, tá bom? Bom, potência, nós sabemos que é o trabalho
dividido pelo tempo, não é isso? Então, para eu achar essa potência, eu vou precisar do trabalho e dividir isso aqui pelo intervalo de tempo, tá? Então, essa é a ideia que nós temos que ter aqui. A questão é que eu não sei quanto é esse trabalho, tá? Então, eu vou precisar achar esse trabalho. Então, primeiramente, nós vamos achar o trabalho. Gente, trabalho é força vezes deslocamento. Sabemos disso. A força aqui é 60. Ele nos deu. E ela vai deslocar de 8 metros. Então, ao fazermos esse cálculo aqui, isso vai dar 480 joule. Então, o que nós achamos aqui foi o trabalho. Eu achei o trabalho porque eu preciso desse valor para poder achar a potência. Como foi dito, a potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Bem, gente, nesse caso aqui, o que nós vamos ter aqui? Olha, o trabalho ele deu 480 dividido pelo intervalo de tempo, que nesse caso aqui é 30. Como você bem sabe, podemos cortar um zero de cima com um zero de baixo, tá certo? E aí você pode fazer essa divisão direta, né? Então, se você fizer essa divisão direta, 48 por 3, isso vai dar 16, né, gente? Então, a tua potência aqui, ela vai ser 16. Se é potência, a unidade aqui é watt, tá certo? Então, essa é a resposta para a questão de número 6. Bom, a questão 7, ela fala, calcule a energia cinética de um móvel de 12 kg no instante que sua velocidade é 10 metros por segundo. Perceba que quando ele diz um móvel de 12 kg, esse 12 kg entendemos que é a massa, porque todo número que está em quilograma é massa, tá certo? E aqui ele nos dá a velocidade. Então, percebemos logo direto que trata-se de uma questão de energia cinética e o cálculo vai sair direto pela equação da energia cinética. Ele diz qual a energia cinética. Então, é o que nós precisamos saber. A massa que está sendo determinada aqui, a massa do objeto em questão, é de 12 kg. E ele se desloca com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá certo? Bem, é só jogar direto na equação da energia cinética, que é dada por massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, bora lembrar. Energia cinética, a massa que ele nos deu o valor de 12, a velocidade é 10, só que essa velocidade tem que estar ao quadrado dividido por 2. Eu não sei se você lembra, mas tratando dessa situação, perceba que a massa ela sempre multiplica a velocidade ao quadrado. Então eu tenho a liberdade, quando eu vejo que essa massa é par, isso é para facilitar os meus cálculos, tá certo? Eu posso dividir essa massa, que no caso aqui é 12, por 2, tá? Bem, isso vai facilitar o meu processo matemático. Então o que eu vou ter? Que a energia cinética vai ser igual 12 dividido por 2 dá 6, e aí eu aproveito para resolver a potência da velocidade. Ou seja, 10 ao quadrado, isso aqui vai dar 100. E aí a nossa energia cinética vai ser 600, se é energia, tem que colocar joule. Tá certo? Então, esta é a resposta para a questão de número 7. Bom, a questão 8, ele começa: qual a massa de um corpo que possui energia cinética de 3.200 joule quando dotado de uma velocidade de 20 metros por segundo? Então, os dados da questão são a energia cinética e a velocidade do corpo, ele está querendo a massa. Então, é importante nós coletarmos esses dados para a gente não confundir nada na hora de resolver, tá bom? Então, ele quer saber a massa do corpo.
ou seja, ele quer o m da equação, tá? Então ele quer saber a massa, sendo que a energia cinética do corpo vai ser igual a 3.200 joules, tá certo? Então vamos colocar lá 3.200 joules, considerando que a velocidade dele será de 20 metros por segundo. Ora, novamente, trata-se de um caso que envolve energia cinética. Então você coloca lá, olha, energia cinética, lembra da fórmula, mv ao quadrado dividido por 2. Perceba que a energia cinética é um dado, e a energia cinética ela está antes da igualdade. Então o número atribuído à energia cinética deve ficar antes da igualdade, tá, gente? Então isso aqui vai ser 3.200, massa é o que queremos. A velocidade ele nos deu na questão é 20, e vai ter que estar ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Olha, aqui nós temos duas opções. Passar esse 2 para o outro lado multiplicando o 3.200, ou resolver a potência, ou seja, 20 ao quadrado que vai dar 400, e dividir esse 400 por 2. Eu sempre acho melhor a simplificação, tá, gente? Trabalhar com números menores é mais difícil de errar o resultado final. Então eu vou conservar aqui esse 3.200 e aqui a massa que eu quero, e aí eu vou resolver. 20 ao quadrado, isso dá 400. E aqui embaixo você tem um 2, tá? Bem, o que você pode fazer? Eu vou dividir o 400 pelo 2. É isso que nós estamos fazendo aqui. Feito isso, 3.200 não fiz absolutamente nada com ele, então ele fica conservado aqui. Do outro lado que nós vamos ter é a massa, e quando nós dividimos o 400 pelo 2, você bem sabe que isso vai dar 200, tá certo? Bem, o 200 que está multiplicando o m lá no segundo membro, ele vai passar dividindo. Então você vai ter aqui 3.200, o 200 passou dividindo, e aí você vai ter o m, tá certo? Bem, podemos cortar 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima. Portanto, o resultado que eu estou querendo encontrar para a massa é o resultado da divisão de 32 por 2. Isso dá 16, tá certo? 16 quilograma, porque estamos falando de massa. Tudo bem? Esta é a resposta para a questão de número 8. Bom, gente, falando da questão de número 9, ele pede para calcular a energia que uma bola de 400 gramas armazena a 4 metros do chão. Lembra que energia armazenada, tá, é energia potencial, podendo ser energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica, tá certo? Nesse caso aí, a energia potencial gravitacional, porque ele está a uma certa altura do chão. Essa altura ela é de 4 metros, tá bom? Só que tem um porém aqui, tá? Tem um porém sobre a massa, tá? Ele diz que essa bola tem uma massa de 400 gramas. Bem, essa massa que tem um valor de 400 gramas, você deve lembrar que é gramas, né? Então você deve lembrar que ela tem que ser trabalhada em quilogramas, tá bom? Então de gramas para quilograma você tem que colocar 3 casas decimais aqui, não é isso? Ou seja, cada quilograma tem 1.000 gramas, tá? Então, só para você lembrar disso aqui, tá? Não ficar confuso para você, lembra o seguinte, olha, tu tem o quilograma, tá? Tu tem o hectograma, decagrama, tá? Aí você vai ter a unidade que está sendo explorada aqui, no caso é massa, grama. Aqui nós vamos ter decigrama, centigrama e miligrama. O que está interessando aqui para gente é a transformação do grama para o quilograma. Então, por isso que é importante essa sequência. Então, nesse caso, nós vamos ter que pular 3 casas para a esquerda para chegar onde queremos.
E quem pula é a vírgula. Quando nós olhamos para o 400, que é o número que desejamos transformar, não aparece vírgula. Isso significa que a vírgula está no último número. Nesse caso aí, no último zero. Então, essa vírgula que vai dar esses pulos. Nesse caso é para a esquerda. Então, ela vai dar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Bem, nesse caso aí, ela vai ficar antes do 4. E a matemática diz que para que isso aconteça, a vírgula deve aparecer entre dois números. Então, nesse caso, vai ficar 0,400. Só que o zero após a vírgula você pode ignorar. Portanto, o que nós podemos fazer aqui é simplesmente entender que essa transformação aqui que nós estamos fazendo é que essa massa vai ser o valor de 0,4. Os zeros após a vírgula você pode ignorar. E aí a nossa resposta vai ficar em quilogramas. Tá certinho? Zero vírgula 4 quilogramas. Tá? E aí nós vamos achar essa energia. Lembra que a energia potencial gravitacional. Então, essa energia potencial gravitacional é dada pela massa, a gravidade, vezes a altura. Pois bem, essa energia potencial gravitacional vai ser igual. A massa foi o que você trabalhou aí, 0,4. A gravidade é 10 e ele está a 4 metros do chão, tá bom? Então, essa energia potencial gravitacional será igual. Gente, vamos ignorar os zeros e as casas decimais aqui, tá bom? Então, se eu ignoro a casa decimal, o 0,4 eu vou enxergar o 4. Se eu ignoro o 0, ao invés do 10 eu vou enxergar o 1. E ali no final tem só o 4. Então, 4 vezes 4, 1 vezes 4 dá 16. Aí o que é que eu faço? Eu lembro do 0, tá bom? Do 10, então fica 160. Porém, tem uma casa decimal, um número após a vírgula. Então, o meu resultado tem que ter um número após a vírgula. E 0 após a vírgula, você sabe que nós podemos ignorar. Então, nesse caso aí vai ficar 16 joule. Mas veja bem, se eu quisesse ter feito logo essa análise aqui, olha, percebe o seguinte, que o que nós temos aqui é 0,4. Eu poderia cancelar essa casa decimal com 0. Na multiplicação eu posso fazer isso. E aí eu ficaria simplesmente com 16, tá bom? 16 joules, mas isso aqui é uma opção para você fazer. Você faz como você bem entender, tá legal? Então a minha resposta vai ser 16 joule. Oitava questão. Perdão, nona questão. Vamos para a próxima. Bom, a questão de número 10 coloca assim. A que altura um corpo de 24 kg deve ser posicionado para que tenha energia potencial de 4.800 joule, tá? Ele me dá o valor da gravidade aí. Bem, ele está me dando a massa, tá? E ele me dá a energia potencial. Essa energia potencial só pode ser a gravitacional, já que ele está se referindo à altura. É o que ele pede na questão, tá? Então, ele fala que altura. Então, é esse elemento que devemos achar. Esse objeto tem 400 kg, se é quilograma vai ser a nossa massa. 24 kg, tá? E ele vai armazenar uma energia, portanto, energia potencial. Isso é em função de uma altura, devido ao campo gravitacional, portanto, energia potencial gravitacional. Então, nesse caso aí é de 4.800 joule, tá certo? Bem, a equação você já conhece, energia potencial gravitacional é igual a massa que multiplica a gravidade que multiplica a altura, tá? Bem, a energia potencial gravitacional está antes da igualdade, eu tenho um valor atribuído a esse termo. Esse valor é de 4.800 joule, tá? 4.800. A massa é de 24, tá? E a gravidade é 10. Isso aqui vezes a altura.
Se você já quiser fazer simplificação, até facilita o cálculo, tá? Mas vamos fazer por etapas. Aqui eu vou multiplicar o 24 pelo 10, isso vai dar 240. Vai multiplicar o H. Então, 240 vai passar dividindo. Vai dividir o 4.800. Então, vai ficar aqui 240. Esse valor vai ser atribuído ao nosso H, tá? Então, eu vou cortar um zero de baixo com um zero de cima. E ficou muito fácil de enxergar esse resultado. Ou seja, o que eu estou procurando será igual. Bem, 48 é o dobro de 24. Então, 48 por 24 é 2. Só que tem um zero ali, não é 48, é 480. Então, você acrescenta esse zero ao seu resultado. Portanto, a resposta para essa questão é de 20 metros, tá certo? 20 metros, ok? Esta é a nossa resposta para a questão de número 10. Questão de número 11. Calcule a quantidade de energia que uma mola de constante elástica igual a 300 Newton por metro armazena devido ser distendida de 2 metros. Turma, ele está nos dando esse 300, que está em Newton por metro, aí ele associa isso aqui à constante elástica da mola. E ele está dizendo que a mola foi distendida, ou seja, ela está sendo esticada de 2 metros. Lembra que o valor da deformação da mola pode ser esticado ou comprimido. Nós chamamos isso aqui de X, tá certo? Bem, o primeiro termo que ele está nos dando aqui é o 300. Tá? Esse 300 ele está em Newton por metro. Isto aqui é a constante elástica da mola. Lembra que a constante elástica da mola é representada pela letra K. E o significado dessa constante ela é bem clara para a gente. Ela está 300 Nm por metro. Ou seja, para que essa mola ela seja deformada de 1 metro, é necessário que seja aplicada sobre ela uma força de 300 Nm. Tá certo? Bem, só que nesse caso, essa mola ela está sendo distendida de 2 metros, tá? Ou seja, é o nosso X, tá? Então, bem aqui você tem 2 metros. Só que o que ele quer é a energia armazenada na mola, ou seja, a energia potencial. Só que essa energia potencial vai ser potencial elástica, tudo bem? Energia potencial elástica. Pois bem, a fórmula que nós temos para energia potencial elástica é direta, tá? Energia potencial elástica é igual a constante, a deformação ao quadrado, dividido por 2, tá? Essa energia potencial elástica, isso é igual a constante, é 300. Então, vamos colocar aqui. O valor do x, que é a deformação, é 2. Esse 2 deve estar ao quadrado, porque o x está ao quadrado na fórmula. Tudo isso aqui dividido por 2. Bem, gente, a constante aí, 300 é par. Então, eu vou aproveitar, eu vou fazer uma simplificação. Eu vou dividir esse 300 por 2, tá? Bem, fazendo isso, a minha energia potencial elástica será igual a 300 dividido por 2, isso vai dar 150, tá? 150. E aí eu aproveito e faço a potência. 2 ao quadrado dá 4. Então, o que nós precisamos aqui é multiplicar 150 por 4 e eu tenho o valor da minha energia potencial elástica, tá bom? Bem, 15 vezes 4 dá 60. Com o zero de 150, isso vai dar 600. Se a energia, não interessa se é cinética, se é potencial gravitacional, potencial elástica, enfim. No sistema internacional, ela é medida em Joule. Tá legal? Então, essa é a resposta para a questão de número 11.
Bom, questão 12 fala assim: uma mola de constante elástica igual a 200 N por centímetro armazena 1.600 joules de energia devido ser comprimida por uma força conforme a figura. Nessas circunstâncias, determine o valor de x, tá? Então, o x que ele se refere aqui, tá? O x que ele se refere na questão, está aqui embaixo, é justamente quanto que a mola deformou. Nesse caso, a força que está sendo imprimida à mola está deformando de um valor x, que é o que ele quer. Bem, nessa questão, ele diz que essa mola ela tem uma constante elástica de 200 centímetros, 200 newton por centímetro. Cada 200 newton que é aplicada sobre essa mola, ela vai deformar de 1 centímetro, tá ok? Então, nós temos a constante da mola, que é de 200, tá? Newton por centímetro. Perceba que é newton por centímetro. Então, é de se esperar que o valor encontrado para x será medido em centímetro. Pois bem, na condição que ela foi deformada aqui, a energia que ela está armazenando, ou seja, a energia potencial elástica, vai ser de 1.600 joules, tá certo? Bem, de posse desses dados, vamos resolver a questão, tá? Bem, energia potencial elástica será igual constante, tá? Vezes x ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então, essa energia é de 1.600, então eu vou colocar aqui 1.600, vai ser igual a constante, que nesse caso aqui é 200, tá? Então eu vou colocar aqui 200, e aqui nós vamos ter o x, que é o que queremos, só que ele está ao quadrado, dividido por 2, tá certo? Bem, nós podemos fazer essa divisão aqui, olha, 200 dividido por 2, tá? Aí vai ficar 1.600. Quando nós dividimos 200 por 2, isso aqui deu 100. E aqui vai multiplicar o x ao quadrado, tá bom? Bem, esse 100 que está multiplicando o x ao quadrado, ele vai passar dividindo, tá? Ele vai dividir o 600, tá legal? Então, nesse caso aí, nós vamos ter aqui, olha, 1.600, tá? 1.600 dividido para 100. Esse valor vai ser atribuído ao x ao quadrado, tá legal? Podemos cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Então, eu entendo o seguinte, que o valor que vai ser atribuído ao x é o 16, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Que x ao quadrado é igual a 16, tá bom? E nesse caso, se é x ao quadrado, para eu eliminar esse quadrado do x, o número atribuído a ele, que nesse caso é 16, vai ficar submetido a uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 16 é 4, tá? Então, gente, 4 o quê? 4 centímetros, tá? Porque se você ver lá, olha, na constante elástica é newton por centímetros, então não newton por metro. Então, a resposta para a questão 12 é esta. Bem, gente, a revisão desse material ele consiste nessas 12 questões, tá? Então, tire proveito, compreenda as questões, tá? E certamente você terá bom proveito disso daí, ok? Então, forte abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau!